Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da situação na Ucrânia, hoje dia 21 de novembro de 2024, 1h da tarde aqui em Kyiv, 8 da manhã no horário de Brasília, aí no Rio de Janeiro, no momento que eu gravo esse vídeo. E a grande notícia do dia é que a Rússia usou pela primeira vez um ICBM em uma guerra, então foi usado um míssil balístico intercontinental, um míssil que, em tese, poderia levar uma arma atômica, e foi usado contra a cidade de Dnipro, essa cidade que tem aqui no meio da Ucrânia, né? A gente vai ver os resultados disso daí, mas eu já adianto para vocês de que não impressionou muito os ucranianos esse míssil não, tá? Ok. Embora o míssil seja capaz de levar armas nucleares, ele estava apenas com armas convencionais, mas mesmo nesse caso, o que chamou a atenção foi a imprecisão dele, né? Realmente o míssil não tem objetivos militares nenhum. É um míssil que pode fazer um grande estrago na população civil. Não foi o caso, a gente vai ver aqui os resultados, o que foi destruído lá em Dnipro, mas pode causar um dano grande na população civil, mas não muda absolutamente nada do ponto de vista militar na Ucrânia, né? Mas não é nada que tenha utilidade militar na guerra, né? Então vamos falar sobre esse e outros assuntos. Essas notícias foram sugeridas por Peter Arrebenta Lula no Box, Sagat Bordiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então é isso daí, ó. De ontem para hoje, os russos lançaram 7 mísseis Ra-101, mísseis de cruzeiro, um míssil Kinjal Ra-47 e esse ICBM. Esse ICBM foi acrescentado depois aqui. Aqui, ó, em Dnipro ficou até preso aqui um pedaço do míssil aqui nas linhas de transmissão de energia, o que permitiu para a Ucrânia identificar que era um ICBM, né? Tem essa imagem aqui, que é uma imagem impressionante também. Tem essa imagem aqui, que é uma imagem impressionante também, tá vendo? De vários, teriam sido 6 mísseis ICBM lançados aqui, com cada um com múltiplos alvos e coisa e tal. Dá para ver ali várias ogivazinhas caindo ali. Mas não são ogivas nucleares, tá? São ogivas convencionais, são bombas convencionais. E esse míssil tem uma precisão muito pequena, é isso que o pessoal chama atenção. Aqui, ó, tem mais imagem aqui vendo a cidade de Dnipro pelo alto, né? Então dá pra gente ver aqui esses mísseis chegando aqui na cidade. Tá nevando lá também. Aliás, hoje aqui em Kyiv também tá nevando, né? Esfriou bastante aqui em Kyiv, nevando. Aí, foram várias levas, vários conjuntos de ogivas lançadas, né? E atingiu a cidade de Dnipro, né? Como eu falei para vocês, míssil balístico como esse, a única maneira de derrubar é o Patriot. Em Dnipro eles não têm proteção contra isso, então infelizmente houve esse ataque e atingiu o solo lá. A gente vai ver os danos que causaram aqui, não foi nada absurdo, né? Eles não tentaram em Kyiv. Muita gente achava que eles iam tentar fazer mandar um recado para Kyiv, né, fazer esse ataque aqui em Kyiv. Em Kyiv não teve nada. Por que não teve nada? Porque eles temiam que o Patriot iria derrubar esse míssil e não ia acontecer nada aqui. E mesmo lá em Dnipro não teve grandes efeitos assim, né? Tava todo mundo preocupado, tá aqui a Folha de São Paulo, Russete pra caramba, né? Esse pessoal que tá tentando botar medo de Terceira Guerra Mundial, todo mundo Russete. Aqui, ó, Ucrânia faz o primeiro ataque após aval dos Estados Unidos, na verdade já fez o segundo ataque, a gente vai falar sobre isso hoje, e fez o terceiro agora, inclusive contra o local onde foi lançado esse ICBM, tá? Decreto de Putin prevê guerra nuclear. Isso, guerra nuclear, agora vai Terceira Guerra Mundial. Porra nenhuma, botou um ICBM velho, gastou uma grana, porque esse ICBM custa caro, esse foguete. Né? Em tese é um foguete extremamente caro. A Ucrânia tem deles também, né? E agora, para nada, absolutamente nada no final das contas, né? Tá aqui, teve um alarme aéreo em toda a Ucrânia, né, hoje cedo, falando justamente sobre esses mísseis aqui, ó, tá dizendo aqui que foram vários Ra-101, mísseis Ra-101 foram lançados a partir de aviões Tu-95 próximo de Engels, né? E tem outros mísseis aqui lançados também em direção a Chernihiv, em direção ao sul e coisa e tal. Ou seja, tinha os mísseis Ra-101, que foram esses que foram derrubados aqui, e teve também esse outro que veio também, né? Aqui tem uma atualização, tem o símbolo nuclear aqui, porque essa atualização fala sobre a questão da usina de Zaporizhia, que é aquela usina que está tomada pelos russos aqui, ó. A usina nuclear de Zaporizhia
pode entrar em blackout novamente. Parece que esse ataque em Dnipro danificou uma das linhas de energia que alimenta a usina de Zaporizhia. Lembra, uma usina nuclear precisa ter energia elétrica para manter os reatores resfriados. Então, a usina está desligada, não tem nenhum reator funcionando na usina de Zaporizhia, mas para manter ela parada precisa de energia elétrica, e o grande risco é ela ficar sem energia elétrica. Isso pode gerar um acidente nuclear ali em Zaporizhia, né? Parece que uma das linhas que alimenta foi danificada, a outra continua funcionando, mas é sempre um risco agora com esse ataque ali em Dnipro, né? Bom, tem outras imagens aqui do míssil lá em Dnipro. Aqui dá para ver aqui mais alguns mísseis entrando aqui na atmosfera. Eu não tenho certeza o que está filmando aqui. Ele ocultou a cidade aqui para não dar identificação de localização, né? Tem essa outra imagem aqui também que mostra os mísseis chegando ali. Essa aqui acho que é a mesma que a primeira, né? Enfim, não deixa de ser pela primeira vez um ICBM usado em uma guerra, né? Uma coisa aí, realmente o Putin achou que ia fazer uma merda, né? Esse daqui é um dos lugares que foi atingido lá em Dnipro. Atingiu uma casa, infelizmente. 2 pessoas ficaram feridas, então é um dano muito grande. Até aqui é o único dano que tem registrado. O resto tudo caiu fora da cidade, não danificou ninguém, né? Como eu falo para vocês, o problema desse CBM russo é a falta de precisão. Você pode falar assim, mas é porque ele foi feito para arma nuclear, né? A arma nuclear meio que não importa se não acertou nada, como teria explosão nuclear muito grande, acabaria destruindo a coisa toda, né? E é verdade, se ele fosse armado com arma nuclear, poderia não fazer diferença essa imprecisão dele. Mas o fato é que o resultado final dessa história é que o Putin gastou um bocado de dinheiro para destruir a casa de uma pessoa aqui na Ucrânia, lá em Dnipro. É muito triste isso, que pena, né? Perdeu a casa. 2 pessoas feridas, ficaram feridos aqui nessa casa. É muito chato isso daqui, né? Enfim, isso aqui foi todo o dano registrado em Dnipro pelo ICBM russo, né? Os outros caíram em lugares que não tinham nada no final das contas, né? Intercontinental Missile, é isso daí, só tem isso daí. Tá aqui, ó, o impacto de uma das ogivas, né, do RS-26 lançado essa manhã em Dnipro. O Serviço de Emergência Estatal da Ucrânia diz que o dano causado pelo ataque foi... Nessa manhã, o inimigo causou um ataque em Dnipro, né? 2 pessoas foram feridas. Então, esse foi o dano, 2 pessoas feridas. O prédio do Centro de Reabilitação para Pessoas Desabilitadas foi danificado. Talvez seja essa casa aqui, seja esse centro que eles estão falando aqui, né? A Sala da Caldeira foi parcialmente destruída e as janelas foram quebradas. Um incêndio foi causado num... não, isso aqui é esse outro aqui, ó. Um incêndio foi causado num prédio residencial no território do setor privado. Ou seja, é isso aqui. Isso daqui é uma casa que pegou fogo, né? E o teto, em uma área de 150 metros quadrados, foi incendiado. É justamente esse caso que os bombeiros estão cuidando aqui. Também na cidade, um empreendimento industrial e uma garagem cooperativa também foram danificados. No território dessa garagem pegou fogo uma área de 1.000 metros quadrados, 9 garagens foram parcialmente destruídas, né? Eu estou entendendo isso aqui que era um lugar de veículos ali, alguns veículos foram destruídos. Isso foi a totalidade dos danos causados em Dnipro por esse suposto ICBM russo, né? Ou seja, acabou que não impressionou muito não, né? O pessoal pode falar, não, mas sem usar armas nucleares, né? Claramente isso aí foi um aviso, né? A gente pode botar arma nuclear e mandar, mas eu já expliquei para vocês que o Putin não vai fazer isso em hipótese alguma, por vários motivos. Primeiro, porque ele estaria perdendo justamente o fator de dissuasão das armas atômicas, né? Ele estaria usando de fato a arma atômica, ela perde o poder de dissuasão. Isso daqui, por mais que tivesse destruído a cidade de Dnipro completamente, não afetaria a Ucrânia militarmente, é uma coisa que não ia afetar de forma direta o militar. E ao contrário, traria toda a ira do resto do mundo contra a Rússia, inclusive da China, porque a China não quer, a última coisa que a China quer é uma guerra nuclear, a economia mundial inteira iria destruir, né? E isso para a China seria muito ruim. A economia chinesa já não está nenhuma maravilha. Imagina se a gente tem uma grande crise aqui. A China não vai aceitar armas nucleares. Então foi um blefe do Putin mandar o dildo gigante contra a cidade de Dnipro, mas acabou que esse blefe se mostrou totalmente furado, não teve nada demais, né?
Aqui, ó, muitas fontes dizem que um míssil balístico intercontinental foi lançado contra a Ucrânia, e isso seria a primeira vez que um ICBM foi lançado em outro país numa guerra, né? Ou seja, os lançamentos que tiveram até aqui foram testes, então foram lançados pelo próprio país. E o que tem isso? A gente perguntou ao pessoal em Dnipro e eles disseram que não teve nada demais. Eram explosões regulares de mísseis regulares, ou seja, é o que a gente viu aqui, né? No final das contas, teve realmente alguma coisa danificada, mas não foi nada de danos absurdos ou danos enormes em Dnipro, né? A imprensa russa já está preparando os russos para o fato de que não vai ter guerra nuclear nenhuma, né? Como a gente falou que não teria, já está aqui o pessoal dizendo que nos jornais aqui de Moscou, né, que o Steve Rosenberg traz para a gente aqui, não começar a Terceira Guerra Mundial por causa de ataques num depósito de armas em Briansk seria provavelmente uma coisa muito ruim, não sei o que lá. Ou seja, já estão dando para trás, eles sabem que não vai ter. E até a moça aqui, ó, a Zaharova, que supostamente é uma jornalista, né, quando estava falando sobre esse lançamento do ICBM, coisa e tal, recebeu uma ligação no meio da reportagem, igual a Daniela Lima, cara. A Daniela Cauda Longa, você conhece ela? De vez em quando ela recebe umas ligações também no meio da reportagem, para atender a ligação. Coisa de país comunista, né? Normal um comunismo isso, planejamento central, né? Ordem do chefe, não fala isso, não sei o que lá. Ou seja, no meio da reportagem ela recebeu a ligação para ficar quieta e não falar nada sobre esse ataque com um míssil balístico intercontinental em Dnipro. Muito engraçado esse tipo de coisa. Igualzinho a Daniela Cauda Longa aqui no Brasil também, né? Recebe ligação dos superiores hierárquicos do comunistão do Brasil, e aí muda o negócio, fala uma coisa, desfala, fala outra, não sei o que lá. No final das contas, provavelmente eles não estão querendo mencionar, porque o resultado foi tão flopado que eles já estão dizendo agora que não teve ICBM. A Rússia está falando que não teve ICBM. Não, foi um míssil normal, não foi ICBM, não. Essa coisa que vocês estão vendo aqui, ó, de várias coisas assim, não, isso foi um míssil só que a gente mandou, não foi ICBM não, né? Enfim, aqui ó, basicamente hoje em Dnipro a Rússia efetivamente assinou um convite para ser atingida por mísseis balísticos intercontinentais no seu próprio território, né? Ou seja, né, agora que já está valendo o míssil balístico intercontinental, a Ucrânia tem também, tá? Então, vamos ver como é que vai ser isso daqui. Agora, é o que eu estou falando para vocês aqui. Um oficial ocidental disse à ABC que a Rússia não usou um ICBM contra a Ucrânia na última noite, né? Contradizendo a Força Aérea Ucraniana, né? Os oficiais disseram que foi um míssil balístico, mas não caracterizaram isso mais do que... Oh, porra. Foi um ICBM, pô, tá todo mundo sabendo que foi um ICBM, né? Todo mundo viu ali, tem a imagem, as Russetes estão comemorando e coisa, estão comemorando não sei o que, né? Mas tá aí, ó. O que aconteceu? A Rússia viu que o estrago causado foi mínimo e agora tá querendo dizer, não, que não teve ICBM não, que foi só um míssil normal mesmo e coisa e tal, né? Pois é, exatamente isso, né? E a Ucrânia tá fazendo um ataque essa manhã justamente na região aqui de... como é que é o nome da região aqui? Astrakhan. Astrakhan é essa área aqui perto do Mar Cáspio, que é de onde são lançados esses CBM. Então esse CBM foi lançado daqui. E hoje cedo a Ucrânia fez um ataque justamente com drones aqui, ó, dá para ver o drone aqui, fazendo um ataque ali na região. Está aqui o local que foi o ataque, justamente o ponto de lançamento do ICBM nessa região, né? Aqui, ó, segundo eles estão dizendo, é isso daqui, ó, um drone ucraniano atingiu o local de teste e montagem localizado em Kapustin Yar, ali na região ali que a gente mencionou, né? Então, ou seja, fizeram um ataque ali nessa região justamente para evitar de onde foi lançado, possivelmente onde foi lançado esse ICBM contra a Ucrânia, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Aqui, ó, isso foi um drone, então foi um drone ucraniano mesmo, não tem nenhuma restrição, não é nenhuma arma ocidental. A Ucrânia fez outros ataques aqui no sul da Rússia ontem, aqui, ó. Isso aqui tem uma imagem aqui de um ataque ucraniano que teve sucesso. A gente não sabe se são os mesmos de ontem, tá? Porque ontem a Ucrânia fez um monte de ataque, a gente não tem todas as imagens, essas imagens começam a aparecer depois, né? Não está muito claro de onde foi isso daqui, só que foi no sul da Rússia. A gente tem a imagem do primeiro ataque com Storm Shadow, também no sul da Rússia, aqui, ó. Foi feito ontem também. A gente chegou a falar sobre isso ontem, mas agora aqui a gente tem a imagem do ataque, tá vendo aqui, ó?
Vamos ver aqui o ponto em que faz o ataque aqui. Acho que foi bem na minha cabeça aqui, onde eu tô com a cabeça. Deixa eu tirar aqui para tocar de novo para vocês, porque foi bem aqui, ó. Tá vendo? Tem esse prédio aqui, e foi justamente aqui que foram os ataques com Storm Shadow. Provavelmente isso aqui é um bunker, alguma coisa profunda, porque você vê que a explosão é lá dentro, é lá embaixo, né? Ele não tem uma explosão grande em cima. O Storm Shadow tem capacidade de perfurar, ou seja, ele pode perfurar concreto e atingir coisa num bunker lá embaixo. Aparentemente foi isso que aconteceu aqui. Essa região aqui é em Kursk, tá? Isso aqui é justamente em Kursk, um dos locais que foi atingido. Aí o pessoal já fez aqui, ó, aqui tem o vídeo. Esse vídeo é interessante de escutar ele, porque é um monte de míssil, meu amigo. Olha só, impressionante mesmo. Вон там дым идет. Defesa antiaérea não está em lugar nenhum. Defesa antiaérea desapareceu aí, não teve nada. Um míssil atrás do outro. Tem mais. Еще один прилет летит. Não vou nem tocar o vídeo inteiro, porque são 2 minutos e 40 segundos de uma explosão atrás da outra. Não mostra nada, tá? Não mostra a explosão, é só o barulho que você ouve. Mas é justamente essa explosão que a gente viu aqui nesse outro vídeo aqui, um monte de explosão no mesmo lugar. Então, seja lá o que tinha ali, meu amigo, era alguma coisa importante, né? E o pessoal já fez, evidentemente, a geolocalização da coisa. Isso daqui é o prédio grande, mas o que eles atacaram, na verdade, foi alguma coisa aqui do lado, que era onde tinha, não sei se desse lado de cá ou do lado de cá, que é onde tinha o bunker ali, né? Que é o que foi atacado, que segundo eles estão dizendo, seria essa região aqui que teria sido atacada, provavelmente porque tem um bunker aqui com alguma coisa importante nessa região aqui. É o ponto em que os mísseis teriam sido atingidos, né? Tá aqui o pessoal falando sobre o que é ali o caso. Aqui, ó, o blogger Dois Majores, né, um blogger russo, esse dizendo aqui, ó, região de Kursk. O inimigo postou imagem do objetivo do Storm Shadow na região, julgando pelas explosões no solo em um ponto só. Dizer que tudo foi derrubado é tentar nos enganar, né? Ou seja, porque, de novo, o que aconteceu? O Ministério da Defesa russo falou que derrubou todos os Storm Shadow. Ninguém atingiu. Mas, curiosamente, todos eles caíram, e caíram no mesmo ponto exato, que por um acaso era um bunker, onde a gente vai ver tinha um posto de comando dos russos ali, né? É coincidência, mas foi tudo derrubado, né? Temos que fazer uma verificação compreensiva da situação para ver medidas de correção e coisa e tal. Míssil Storm Shadow atacou uma instalação no vilarejo de Marino, na região de Kursk, próximo de... isso foi tudo gravado por um drone de reconhecimento ucraniano. 10 mísseis são vistos atingindo vários prédios próximos ali de uma... Esse aqui é o nome desse prédio grandão que tem aqui, tá? Esse prédio grandão não foi o atacado, foi alguma coisa que tinha ali do lado dele, né? Os Storm Shadows foram usados no velho território da Rússia. Estou falando isso porque é o território da Rússia real, né? O que eles chamam de novo território da Rússia são os territórios que eles temporariamente invadiram, mas vão ser tirados ali da Ucrânia, né? Aqui, ó, a propósito, note que nossa defesa antiaérea não pôde fazer nada contra a aviação ucraniana. Isso não é devido à aviação ucraniana em si ou nossos pilotos, e certamente não devido aos aviões. É devido ao fato de que as posições-chave da gestão militar são ocupadas por pessoas que não conseguem ter uma concepção de combate de aviação, né, que seria muito complicado isso. Ou seja, ele está criticando a gestão do exército russo por esse ataque, né? Mas a verdade é que as armas ocidentais são muito melhores que as defesas russas, e esse é o ponto todo, né? E tá aqui, ó, o ponto onde foi feito o ataque. O alvo do Storm Shadow foi um vilarejo chamado Marino, menos de 40 quilômetros da fronteira da Ucrânia. As coordenadas estão aqui, é esse local aqui, ó. Esse local aqui, perto de onde os ucranianos invadiram ali em Kursk. E tá aqui mostrando aqui, ó, o prédio principal. Um prédio que foi atingido fora do local e outros prédios aqui que foram atingidos também. Então,
esses pontos foram os atingidos aqui. Existe um sanatório nessa área, ou seja, isso aqui é um hospital, tá? Aparentemente é um hospital aqui, né? E é uma base de inteligência e comando. Então, ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que isso deve ser uma base de comando e controle do exército russo ali, subterrânea, que devia ter gente importante, devia ter general importante. A gente ainda não tem ainda informação de quem que morreu nessa história. Nem sabemos se o ataque deu certo, né? Porque, como eu falei, o ataque é para perfurar e atingir alguma coisa debaixo da terra. Não dá para ver muita coisa aqui, né? Dá para ver que atingiu. Se conseguiu matar o pessoal, a gente não sabe, né? Bom, falando sobre a linha de frente, os ucranianos ali em Kursk também capturaram 26 russos que estavam cercados ali, ó. Eles conseguiram capturar 26 russos, estão aqui, o russo está aqui reclamando que foi colocado num assalto de carne e não sei o que lá, reclamando muito disso daqui. Está aqui, aqui ó, tem a imagem dos russos aqui capturados ali nessa ação ucraniana, né? E está o cara aqui reclamando, dizendo que foram usados em ataques de carne, não sei o que lá, enfim. Os canais russos estão discutindo muito as novas brigadas ucranianas, porque parece que tem novas brigadas agora como muito capazes na Ucrânia, a 150 alguma coisa, né? 150 até 154. Foram iniciadas em 2023 e estão planejadas para ser uma força de ataque em 2024. 2024 está acabando, mas é o que eu falei para vocês, eu acredito que a ofensiva ucraniana vai ser ano que vem, 2025. E eles estão falando também das 141 até 144, que seriam infantaria leve, não sei o que lá, ou seja, o pessoal russo está apavorado com o fato de que eles sabem, né? Que eles estão jogando tudo que tem agora para tentar avançar, não estão conseguindo avançar, os ucranianos estão se preparando para um ataque mais adiante, né? Aqui os mapas do Poulet Volant, eu não vou nem entrar nisso daqui, porque de novo não tem nenhuma grande alteração, não mudou nada aqui, os russos mais uma vez não conseguiram avançar nada, embora a situação continue muito crítica, particularmente aqui em Kurakhove, da mesma forma que a gente tinha falado já nas últimas vezes, né? O Instituto para Estudo da Guerra também não traz nenhuma novidade, fala aqui sobre os ataques ucranianos com armas ocidentais nos dias 19 e 20, e a gente tem a informação de que uma refinaria russa parou de funcionar devido a um acidente. Eu não sei, pode ter sido um acidente, pode ter sido, gente, não quer dizer que seja um drone ucraniano, né? Mas a gente sabe que os ucranianos têm atingido refinarias russas por aí, né? Pode ser um drone ucraniano também. Olha só, o Igor Chusko traz aqui pra gente números da venda de apartamentos lá na Rússia que desabou completamente. Olha só, entre 2023 e 2024, menos 70%, menos 76%, menos 80% em várias cidades da Rússia aqui. E por que está desabando essa venda de apartamento? Inclusive em Moscou caiu 50%, né? Justamente devido à incerteza da guerra, aquilo que a gente falou para vocês. A população russa está até com mais dinheiro, porque o pessoal está ganhando dinheiro, né, trabalhando na guerra, né, como soldado e coisa e tal. Mas o fato é que a incerteza do futuro do pessoal, está todo mundo coçando a cabeça, será que essa coisa vai para frente mesmo? O que vai acontecer nessa guerra? E aí o pessoal, ninguém quer investir nessa situação, né? Então o mercado imobiliário da Rússia está realmente triste. E para piorar, está aqui a Nabulina, falando sobre o esgotamento dos recursos do Banco Central russo, né? Ela já tem reclamado há algum tempo. Agora ela deu um ultimato para o Putin. Eu estou falando para vocês, essa coisa vai quebrar esse ano ainda, tá? A Nabulina está falando aqui, no jornal aqui, isso aqui é russo para quem não entende, mas ela está falando aqui que acabou os recursos, não tem mais recurso nenhum. Por que a Rússia não está mais pagando alguns fornecedores bélicos, não está mais pagando alguns soldados? Porque não tem dinheiro, amigo. Acabou tudo. Agora, pode começar a imprimir dinheiro, você pode imprimir rublo, mas imprimir rublo, vocês sabem, né? Isso causa inflação na veia, né? É a pior coisa possível. Bom, e o Putin, por um acaso, está sumido fazem 13 dias, né? O tempo mais longo que ele ficou desaparecido em 3 anos, né? O desaparecimento dele foi desde a aprovação das armas ATACMS, do uso de ATACMS pela Ucrânia em território russo. Onde é que está o Putin? Escondidinho em algum bunker, né? Ou sei lá, ou estão trocando o clone dele. Ou já desistiu de vez da coisa, né? Sei lá o que está acontecendo com o Putin. Desejo a morte. Bom, outra informação importante, né? Lançou Stalker 2, que é um videogame muito bacana, você pode comprar no PC, né, lá na Steam, pode comprar também no PS4. É um jogo muito legal, é em Chernobyl, tá? Ele é ambientado em Chernobyl. O Stalker já fez muito sucesso, o Stalker 2 tem tudo para replicar um sucesso muito grande, é um software desenvolvido na Ucrânia,
Não acreditem em reportes de falhas e bugs, isso aí é a Rousset, lógico que as Rousset iriam fazer isso, né? Então, excelente o jogo, eu já comprei o meu, recomendo que todo mundo compre, é muito bom realmente. E finalmente a Metallica, a banda Metallica autorizou esse soldado ucraniano, né, deu uma autorização especial para o soldado ucraniano para tocar a música deles. É muito bacana esse instrumento próprio aqui. Parabéns aí ao Metallica por estar do lado certo nessa coisa, né? Eu infelizmente não posso tocar aqui porque é uma música do Metallica e sabe como é que é o YouTube com relação à música, né? Eu vou tocar só um pedacinho pequenininho. Se não tiver nada é porque eu precisei cortar porque o YouTube implicou mesmo com esse pedacinho pequenininho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.